Manu falou que estão aparecendo vocês dois. Fechou, show. Então, Tá, não sei por qual na minha motivo. transmissão só aparecia. Tá, tranquilo. Não sei, Mas não tudo sei bem. por qual motivo não está aparecendo para você aí, mas a informação que interessa é que está aparecendo os dois. Show. Beleza. Então, vamos ver quem está aqui. Letícia, o Marcelo, Boa noite, Shopping, Marcelo. a Manuzinha, Dilce, o Henrique. Tranquilo. Para quem está chegando, então, nós vamos conversar hoje sobre as chuvas e as cheias lá no estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre operação, como funcionam as operações de resgate em cima da Defesa Civil, como funciona os sistemas de comando de operação. E o Daniel, que está entrando também aí, tem experiência também para falar da gente sobre o agronegócio, sobre o setor do agronegócio, sobre máquinas, sobre... Ele também viveu esse momento aí no Rio Grande do Sul, né? Agora o impacto e o logo pós-impacto, né? Também. Vamos esperar mais um pouquinho, tem a Adri que está entrando também aqui, vamos ver quem mais. Boa noite, pessoal. Regina, beleza. Vamos dar um tempinho aqui, um minutinho, a gente já identifica quem entrou aqui. Beleza? Deus apavora tá o nome da Vanusa, né? E não o meu, né? Mas problemas técnicos, né? Problemas técnicos. Entrou pelo perfil, na verdade vai aparecer ao vivo lá para quem acompanha lá a Vanusa, né? Vai aparecer para ela. Fechou, show de bola. Vamos botar aqui. Vamos começar então, Daniel? Pode ser? Vamos lá, Everton. Estou à disposição aí para uma ideia. Então, beleza, vamos lá. Boa noite para quem já acessou aí. A gente vai conversar, então, como a gente já bem disse, a respeito das chuvas no Rio Grande do Sul e os impactos. Aí é uma livezinha rápida, acredito que 20, 30 minutos a gente consiga debater o tema sobre a operação de resgate, um pouquinho sobre o setor do agronegócio, que é uma especialidade do Daniel também, né, Daniel? E interessante que a gente se fale sobre o setor, né? Da operação, a gente está vendo agora acontecer lá no Rio Grande do Sul, principalmente na região da Grande Porto Alegre, a gente está vendo acontecer a operação de resgate, né? A operação de resgate, ela está dentro da operação de resposta, dentro do ciclo operacional da Defesa Civil. A Defesa Civil ela é composta basicamente por 5 ciclos de operações, e hoje a gente vendo a resposta, a gente acha que esse seria o start, seria o primeiro momento da operação, e na verdade não, a operação da Defesa Civil, do gerenciamento, os ciclos da Defesa Civil, eles começam bem antes disso. Eles começam lá com a mitigação, com a prevenção, é lá que você começa o ciclo de resposta da Defesa Civil, o anterior ao fato. Até os anos 80, 90, 2000, pouquinho, se falava muito na resposta. Hoje, a ideia das agências de enfrentamento é que você trabalha em cima, basicamente, a energia destinada para a prevenção. Sim. Então, você tem o ciclo da prevenção. Preparar para o problema, né? Exatamente. Exatamente, Daniel, exatamente. Tá, anteceder, né? Não ser pego de surpresa de forma alguma. Então, em cima do ciclo da prevenção, da mitigação, daí você vai ter também depois, no terceiro momento, você vai ter aí a preparação, que é as agências preparadas, reserva de colchão, reserva de água, reserva, estrutura de atendimento. Depois disso, você tem a resposta, né, que é o que está acontecendo agora. E, por fim, você vai ter, então, de novo, a reconstrução, né, desse local e dessas comunidades que foram atingidas. A gente sempre pensa, agora a gente está vendo no Rio Grande do Sul um evento que, acredito eu, posso estar equivocado, mas acredito que vai ser, quando ele concluir, ele vai ser o maior desastre humanitário da história do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, mas ele vai se tornar do Brasil, em virtude da perda de vidas, baixa de vidas, destruição de patrimônio, economia. Eu vi que o Marcel Van Hatten colocou lá que ele fez um pedido para que o Rio Grande do Sul não tenha que pagar o imposto por até 2 anos. Então, isso é um período longo de recuperação para que você possa conseguir, de novo, ter uma estrutura, né? O pessoal não tem ainda a dimensão do todo, né? A gente começa a ver agora que baixou as águas, né? Tu tem toda uma cidade, né? Tu tem a infraestrutura de estrada, né? Você tem a questão de acesso à água, energia, que é os básicos, né? Com água você não consegue ter uma casa de bombas funcionando adequadamente, né? Se vai baixar a água, você vai ter algum dano elétrico, né? Algum dano civil a ser reparado. Isso não é tão imediatista, né? Então essa questão de ficar meio alojado, acampado, isso vai ficar, acho que algumas semanas, né? Olha o tamanho que é Porto Alegre, toda a região, né? Então,
Como você falou, se tivesse um plano já estruturado do que fazer numa situação dessas, já teria como agir, né, de uma forma ordenada. Mas a gente tem que levar em consideração, mesmo que tivesse um plano, isso que aconteceu é fora da história, a maior da história. E ia ser difícil também prever a dimensão dela, porque ela foi maior que tudo que já aconteceu, né, na nossa região, né? Fala-se muito da cheia de 41, né? Então essa já passou isso, né? Então o pessoal tá sofrendo além do que até poderiam planejar, imaginar, né? É totalmente fora de um padrão que já aconteceu, né? Isso dando maior ainda. Sim, sim. O Daniel, então, para quem não sabe, o Daniel, então, ele veio falar em cima disso do impacto, né? Mas o Daniel o Daniel 15 teve várias oportunidades aí de viver o impacto na magnitude dele. O Daniel, na semana que antecedeu o impacto, ele esteve em Porto Alegre e depois viajou no final de semana para a AgriShow, que é a maior feira do Brasil, né? Relacionado para o agro, e teve de volta quando ele sentiu o impacto e ficou praticamente refugiado para poder fugir de Porto Alegre ainda. E conta um pouquinho, Daniel, como é que foi? Sim. Não, eu não sofri, né, lá em Porto Alegre, né? Não cheguei a ter essa questão da enchente em si, né? Mas para mim foi um contraponto até difícil de acreditar, né? Porque eu fui numa quinta-feira, né? Lá fiz o meu trabalho, fui em Canoas, fui em Porto Alegre, quinta e sexta, tempo bom, tudo fluindo bem. Sábado eu fui para a AgriShow, peguei temperatura de 35, 36 graus, sábado, domingo, segunda, terça, quarta eu voltei para o Rio Grande, né? Cara, eu cheguei no final do dia aqui, na quarta-feira, aquela loucura já, né? E tu começa a olhar nas redes sociais, quando tu tá trabalhando, tu não acompanha no detalhe, né? Porque chuva, alagamento, isso acontece. Mas a gente nunca imagina que é nessa dimensão que aconteceu. Então eu cheguei na quarta-feira, eu vi que era muita informação na internet. Cheguei no final do dia, era para chegar por 1h30, 2 horas da tarde né, no aeroporto. E não me senti confortável de viajar, né? Eu peguei e me desloquei na casa de um tio meu e fiquei de quarta para quinta. Quinta de manhã, cedinho, eu fui sair trancado ali, antes de Nova Santa Rita, né? E os caras disseram, ó, tá feio. E aí eu voltei para a base, voltei para casa dele, e aí tu começa a olhar nas redes sociais, as informações fluem, né? Eu 6 horas estava na estrada, 7h30 estava na casa dele, já tinha um boletim, né? Então a proporção da chuva da noite, aquilo que aconteceu em Lajeado, trancou tudo. Eu disse, cara, não tem o que fazer, né? Vou ficar aqui aguardando. Fiquei na quinta-feira trabalhando, né? Home office, olhando, bloqueio, e disse, cara, a situação tá ruim, né? Mas eu já estava uma semana fora de casa, eu disse, cara, eu quero dar um jeito de subir para Panambi, né? Que de Porto Alegre, no trânsito normal, são 386 quilômetros, a umas 5 horas, 6 horas, depende do trânsito, né? E eu acompanhando aquilo, bloqueio, aquelas imagens, balsa afundando, batendo na ponte, eu disse, pô, como é que eu vou fazer, né? Aí segui o boletim meteorológico, falei com um amigo meu que tem uma transportadora, eu disse, cara, que rota o pessoal tá fazendo para ir para Panambi, né? E aí ele me deu mais ou menos a rota. Eu atravessei o estado, né? E aí me programei para sair na sexta de manhã, né? Ir para o sentido sul e não subir para 101, sentido Santa Catarina, que é uma das vias que ia até Panambi. E pelo sul sairia de Porto Alegre, iria até Pelotas, Bagé, né? Santana do Livramento, Rosário do Sul, ia subir Caciqui, Santiago, Jóia, Panambi. Essa era meu itinerário de viagem, né? Você deu a volta no Rio Grande para conseguir chegar, né? Você desceu, para quem não entende o mapa do Rio Grande, né? Você estava em Porto Alegre, que era praticamente na costa leste, e desceu para o sul e deu a volta para conseguir chegar no noroeste, né? Eu levei 14 horas. 14 horas. Sempre tentando abastecer com meio tanque, assim, mas eu estava programado de novo para sair às 6 horas, né? Só que eu me despertei. Era antes das 4 horas. 4 horas, assim, eu me despertei, me acordei e disse, cara, vou tentar sair. Mas não olhei nada de informação no momento, né? Peguei e fui para sair lá por Eldorado. E 4h30 eu comecei a rodar, né? Eu já estava com minha internet, o mapa pegou e eu disse, vou sair. E quando eu passei ali por sair de Porto Alegre, eu olho hoje alagado, para mim foi na sequência, né? Eu saí 4h30, assim, eu estava já me deslocando, né? Então eu passei na ponte antiga, lá aquela ponte que suspende, né? E eu vi aquelas balsas, 2 balsas que soltaram e estavam encostadas. Eu disse, meu Deus do céu, cara. E aí tu vê, né? Eu tô passando e a água tá rolando embaixo. Quando eu passei essa ponte, sentindo Eldorado, já vi luz de polícia, um monte de gente, e começou a água a vazar pela pista. Passei, mas assim, pouquinha coisa.
E eu segui meu ritmo. E eu começava a olhar e ver os reflexos da lua, né? Das iluminações, assim, né? E eu disse, cara, tá tudo alagado, eu tenho que acelerar meu deslocamento, né? Mas isso foi por uns 40, 50 quilômetros aí, e mais para frente já estava um pouco mais tranquilo, né? A estrada estava até boa, e aí eu comecei a escutar na rádio, né? Então, logo que eu passei esse lugar em Eldorado, já veio que interditar as duas pontes, a antiga que eu passei e a nova, por causa dessas balsas. Que horas da Então, madrugada você passou ali, que foi bem na madrugada, né? cara, era umas 5h10, 5h15 por aí, cara. E era umas em torno de 6 horas eu escutei o pessoal falando que tinham trancado já, né? E aí tu começa a olhar, e lá pro sul não tava chovendo, ficou muito frio, peguei uns 10 graus de temperatura, né? E fui tocando, cara, até Pelotas, de boa, tu via que tava alagado, mas lavoura de arroz é baixa, é normal tu ter uma película de água, né? E aí fui seguindo, né? Mas eu hoje olhando por onde eu passei lá, eu tive, cara, eu não deveria ter feito isso, bem na real, né? Porque imagina se dá um alagamento mais para frente e por onde eu passei tu não tem como voltar, poderia Você ficar fica ilhado dentro do no carro. seu estado, literalmente, né? Sim, eu tive, cara, eu não digo sorte, a gente não pode falar em sorte, né? Se eu demoro mais 15, 20 minutinhos, eu não teria passado lá por Eldorado onde eu passei, e onde tu olha a situação crítica que tá, né? Uhum. Quem conhece um pouco Porto Alegre, olha lá onde é a Arena do Grêmio, né? E aí Uhum. você olha onde a água chegou no aeroporto e a altura que tá. Tá. A dimensão que isso pegou, né? Sim, sim, sim. Canoas, cara, é muito grande. A gente olhando na TV, claro, é sempre triste, mas quem anda já tem a oportunidade de andar naquela região e começa a refletir o tamanho do estrago que isso é, né? E Uhum. quanto tempo isso vai demorar para as pessoas se restabelecerem, né? Uhum. Isso não vai ser tão imediatista, Daniel, né? na semana que antecedeu, você teve lá em Porto Alegre também, você teve a oportunidade de estar junto com. Lógico que ninguém imaginava isso, né? Mas foi montado, há pouco tempo atrás, foi montado um gabinete lá no estado do Rio Grande do Sul, né? É um gabinete que cuida da gestão de crise, né? Você teve lá com o secretário, né? Sim, eu tive a oportunidade de falar com o Pablo Palma, tá? O Pablo Palma, ele era. Eu sou presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Panambi, então eu tive a oportunidade de falar com o Pablo Palma, que ele era o presidente da Mútua, que é uma entidade, é uma caixa de assistência para os engenheiros, tá? E o Pablo Palma acabou sendo, ele é geólogo, né? Acabou sendo convidado para fazer parte dessa secretaria, né, de crise climática e meio ambiente que foi instituída há alguns meses pelo governo do estado, né? Não se tinha essa secretaria montada, né? E eu fui, como eu estava em Porto Alegre, fui fazer uma visita de cortesia, porque eu conhecia ele, estava na região, e como ele pegou, né, assumiu essa pasta, eu acho que é um cargo importante e relevante, né? Só que se tu olhar assim, é uma responsabilidade muito grande que ele tem na mão agora, né? E é uma secretaria nova, porque ninguém tinha essa visão tão latente que é agora da questão do crise climática, né, crise desastres, né? Porque se tu olhar o que já aconteceu de setembro para cá, nessa região que está sofrendo de Sim. novo, então se viu a necessidade, se tem uma secretaria, mas já se tem um grande obstáculo para ser superado, né? Isso que está acontecendo aí como a gente falou, é fora do padrão, né? E tem que ter muita preparação, não é um tipo de profissional, né, cara? É vários tipos de engenharia, vários tipos de profissionais para você se preparar para uma crise climática ou um problema como esse, né? Problema logístico, problema de abastecimento de água, de luz, né? Parte médica, cara, equipamentos para isso, né? A reconstrução eficiente e rápida Ontem, é ontem, uma gestão de ontem a gente conversou com a Vanessa Severo Cofin e ela é enfermeira e atuou bastante nos abrigos aí, né? Cara, assim, alimentação, a gente falou sobre isso também, a história de se entregar alimentação e a entrada da alimentação, mas a verificação da alimentação para não ter um problema sanitário posterior, então não é só receber alimentação, você tem que verificar a qualidade dessa alimentação, né? Sim, Não deixar você os animais, né, cara? isso, imagina um abrigo lá, você vai ter, daqui a pouco tem um abrigo lá, ela falou que tem 700 pessoas no abrigo. Pô, se tiver 700 pessoas com uma crise sanitária dentro do alojamento, você tem chance de perder várias dessas pessoas aí por um surto de virose, um surto de diarreia, e não tem medicamento, não tem nada. Eu vi que o Zema também, lá do estado de Minas Gerais, o governador do estado de Minas Gerais, mandou uma equipe da companhia de águas deles para o Rio Grande do Sul para ajudar justamente isso que você falou, reconstruir a infraestrutura especialistas em gestão de
de água, e ontem foi falado também, pô, não tem água na Grande Porto Alegre. Não, não tem água porque não dá para ligar as bombas, porque se você mandar energia para lá, tem muitas áreas que você não consegue fazer o isolamento da área de energia, E um quadro e de você tem comando, um né? segundo problema. Como é que um quadro de comando elétrico que faz uma bomba funcionar vai operar embaixo da água? Não tem. Isso. Não tem Daniel, para fazer. na semana passada também você teve a oportunidade de estar lá na AgriShow, né? Você visitou, Sim. a AgriShow é a maior feira da América Latina, né? Exatamente. A AgriShow cara, é a feira em todos os sentidos do agronegócio, né? Porque você tem lá a parte dos grãos, né? A parte da cana-de-açúcar, fruticultura, né? Bovinos, assim, a estrutura não tem animais, é uma feira extremamente técnica. Então você tem os grandes fabricantes de todas as linhas de equipamento, né? Armazenagem de grãos, irrigação, né? Confinamento de boi, componentes para as máquinas. Eu trabalho numa empresa da Itália que vende componentes para as grandes montadoras, né? Eu morando em Panambi, eu estou numa região onde qualquer raio de 120, 150 quilômetros tem vários fabricantes de equipamentos, né? Então, citar alguns conhecidos, né? A John Deere, a Stara, né? A GCO, né? A Jan, Kuhn, cara, entre N outros fabricantes, né? E lá na feira eu pude ver um pouco como está indo a parte de digitalização do agronegócio, a parte de eletrificação de máquinas. Se fala muito em questão do meio ambiente e hoje se tem uma forte tendência a você ter menos equipamentos com óleo, né, a combustão dos motores indo para a linha elétrica. Isso é a bola da vez. Né? Diminuição de efeito estufa, ser mais eficiente a parte energética. Então, na AgriShow você vê de tudo. Né? E a gente também tem umas expectativas de várias regiões, né? No Sul, no Mato Grosso, São Paulo, conforme o seu nicho de negócio, a gente tem aquelas correntes, né? E aí, para o sul, todo mundo estava satisfeito com a colheita, a grande maioria, né? Estava se queixando um pouco do preço, mas se tinha uma boa safra, se tinha uma ótima perspectiva. Isso em 2, 3 dias mudou. Então, a gente olhar o agronegócio aqui no sul vai ter que se reprogramar, né? Você falou Vamos agora lá, de expectativa de preço, né? Estava vendo aqui, tem uma pesquisa que apontou 2023, né? 2023 já tinha uma expectativa de preço também, mas você teve uma queda aí, se teve uma safra boa, mas se teve queda de preço, né? O valor do grão tem, diminuiu. E isso só, estava vendo aqui, isso aí levou teve uma representatividade no PIB do agro de 3%, só essa diferença do preço da saca. Uhum. Então, e aí vamos lá. A soja, muita gente colheu tudo, mas tinha um pouco para colher. Eu não sei te dizer bem certo a porcentagem, tá? Mas toda a soja que estava disponível não foi colhida tudo. Então, assim, tinha uma super safra, mas deu todo esse evento, alguma quebra a gente vai ter. Ou não vai conseguir colher porque alagou, né? Ainda não consegue. Ou estragou, ela brotou. Então, um percentual de soja, boa, se perdeu com esse evento climático. Alguém vai perder dinheiro aí, né? Vai na parte do arroz. 70%, 69%, 70% do arroz consumido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Né? Eu não sou especialista agrícola, eu sou engenheiro mecânico, né? Mas o cara acaba vivendo isso, né? Então, vai faltar arroz, cara. Vai ficar mais caro, né? Você Outro falou grande antes que impacto 15% já vai ser trazido de fora, né? 15% acho que quebrou. Eu uma notícia de agora. Eu nunca, como é um bate-papo, eu não compilei os dados, né? As redes sociais estão aí para atualizar. A gente, como diz uma pessoa aí, dá um Google aí, tu consegue ter um resumo disso, né? Mas assim, o que a gente tem que ter claro, né? Se vai se perder culturas, né? Nessas áreas inundadas. Tinha umas regiões onde o pessoal plantava morango. A gente tem que ir além, né? Criação de suínos, frango. No sul é muito forte, a região da Serra. Todo mundo come um franguinho, uma carne de porco, né? Isso tudo vai sofrer impacto. Tem algum vídeo rolando do cara com gado lá, muito gado, um gado bom assim, afogou, né? Até esse gado, aquele lote tá pronto, né, a ser uma linha produtiva de novo, Isso. né? Então você tem uma matriz, um terneirinho vindo, até tudo isso voltar, né? Vamos lá, escoar essa safra que tinha, né? Esse transporte dos grãos. Se a gente já sofria antes, imagina com todo esse estrago em ponte que teve, quanto asfalto tem que ser refeito, né? Isso acaba onerando as operações. Logística de máquina, logística de insumo, logística dos grãos, né? Tu tá lá na região muito plana, imagina tu tem um estoque de silo com soja ou com milho estocado, se aquilo pegou enchente. Quanto desse grão que estava pronto para ser expedido molhou, né? Ou você vai perder, ou você vai ter que secar, fazer todo o processo de novo. Tudo isso vai onerar a cadeia como um todo. Então, assim, é um evento pesado, a gente vai sair, né? Todo mundo está ajudando, a corrente de auxílio é grande em todo o estado, em todo o país, mas a gente vai ter um impacto. Isso é inevitável, né? Você Quanto falou vai antes, ser? Cara,
A gente não tem essa clareza ainda, cara, né? Como vai tocar isso? Depende de como a sociedade como um todo vai se movimentar, né? Sociedade gaúcha, os governantes lá de Brasília também, né? Vai construir toda essa turma onde estava, onde pegou o rio. Tem lugares assim que foi fora da média, mas tem gente que está em cima do rio, né, cara? Sim, O sim, que, sim. que vai poder ajudar essas pessoas? É triste, cara, né? Mas é uma realidade. Tem que fazer uma ação definitiva, né? Ou melhor do que se tem hoje, né? Acho que isso é o objetivo dos governantes, né? E falando do agro, né? Sendo mais específico, a gente vai ter uma mudança toda no ciclo, né? Vai mudar o atraso agora de plantio e colheita, né? Imagina, tu não trabalha o solo 1 metro de profundidade com adubação, né? Você faz uma camada aí, 10, 15 centímetros. Se vê uma enxurrada e lavou aquilo, a tua terra não é boa mais, cara. Tem que virar, tem que botar os insumos para você ter uma terra produtiva de novo. Quanto custa, quanto E tempo toda demora, tua reposição, terra né? vai ser boa como era. Aham. Como? Toda reposição, você tem que ter Exatamente. do insumo, do calcário, toda essa base, inclusive alguns pontos até com prejuízo do próprio produtor, né? Você não ter mais de onde nem comprar naquele momento, né? Não tem como chegar, cara, não tem estrada. Então, assim, vai ficar estagnado, né? Até, imagina Porto Alegre aí, que tudo gira na capital, né? As grandes instituições estão lá. Se lá não está funcionando, todo o resto vai funcionar no ritmo deles, né? É uma verdade, né? O centro do estado, o governo do estado é lá. Se lá está complicado, os departamentos públicos que norteiam todo o resto, todo mundo vai ficar meio descompassado, né? Então, cara, a gente vai superar, com certeza. Que preço vai ser? Ainda a gente não sabe, sinceramente, né? Pode ser que todo esse movimento de apoio das indústrias, né, da sociedade como um todo, diminua esse impacto. Mas a gente sabe que isso não vai ser do dia para a noite. Você construir, sei lá quantas mil casas, né, realocar essas pessoas, né, como a gente falou, a questão dos animais, cara. Um boi que está a ponto do corte, né, isso não é de um dia para o outro, é ano, cara, 2 anos, 2 anos e meio, depende do manejo. Tu queria um gado confinado, um gado a pasto, muda todo esse tempo, né? E porco, frango que morreu, cara, até isso está a ponto de corte de novo, né? Então, Linha produtiva, né? O prejuízo está em cima, não está em cima do animal que partiu hoje. O prejuízo maior é a cadeia produtiva, né? Você não tem, você falou, cara, você não tem mais a matriz, você não tem, até você conseguir formar a matriz, daí não dá para pegar a primeira matriz e abater, você tem que ter a segunda matriz, formar rebanho, formar plantel, para daí você poder ter de novo, devolver esse animal para a cadeia produtiva, né? Isso eu acho que é um o que vai processo muito acontecer, né? A tua micro-região, que era disso, vai se atrasar e se reestruturar. A gente vai pegar do Mato Grosso, vai pegar de São Paulo, vai puxar de outra região. Mas aqui, que rendia emprego e renda dentro do Rio Grande, vai demorar até voltar, né? E vai ter que fazer um estudo de novo. Como eu disse, a tua terra que era boa, está perto do rio, e ele lavou tudo, cara, a tua terra não vai ser como era. Eu acho que não ficou no nutriente lá, lavou tudo, tem que preparar tudo de novo, cara, né? E vai preparar onde o rio passa, né? Ou tu vai fazer uma contenção, vai fazer diferente, preservar, sabe? Tem vários assuntos polêmicos no meio disso aí também, que é inevitável que a gente tem que fazer uma analogia para a questão climática. Eu não acho que não é um vilão muitas coisas que o pessoal prega, mas assim, se não tiver uma lei, se não tiver uma lei clara, muitas pessoas não preservam. Isso é uma realidade. Eu trabalhei com o agro há muito tempo, tem gente que é preocupada, mas tem gente que não dá mínimo. Tá? Então, tem que ter uma lei justa, uma lei correta nisso aí, para delimitar, né? As pessoas têm que se preocupar em máquinas mais modernas e eficientes, né? O governo tem que viabilizar isso, né? Então, assim, a gente não pode querer, né, ter um bom rendimento, né? Não diminuir ninguém com a máquina da década de 70. Tem tecnologias muito melhores. Ah, não tem acesso, isso é um outro problema. Mas assim, isso é mais forte. Não, as pessoas têm que estar abertas à modernidade. Gastar menos combustível, ser mais leve, ser mais eficiente, mais preciso, né? Ter um dado, ver onde está perdendo, né? Tem como você medir isso na parte de plantio de culturas, na parte de colheita, manejo, cara. Pulverização por drone, aí a gente tem um mundo de tecnologias que podem produzir mais e melhor com menos impacto. Né? Essa sua linha aí de linha que você falou agora, na parte tecnológica do agro, que você tem bastante contato também, você faz atendimento, atende uma das áreas da John Deere, né? E você falou agora, eu vi que eles têm uma tendência de se aceitar muito até a precisão, né? O plantio por precisão, né? A gente viu recentemente. Cara, sim, a John Deere é uma dos grandes players, mas, cara, todo mundo está com esse olhar. Isso é uma tendência de mercado. As empresas maiores têm mais acesso e são mais procuradas
pelos fabricantes de tecnologia, né? Em uma grande fábrica, ela compra 1.000 peças, né? Uma pequena vai comprar meia dúzia, né? Primeiro tu vai bater lá, tentar vender as 1.000, né? Mas, assim, todo mundo do agro hoje tem um olhar tecnológico, porque tem que ter. A trilhadeira então Ganha acabou. né? Mas não se tem mão de obra, né, Everton? Tem vários fatores, além da eficiência energética, mas pessoas para isso, né? Hoje em dia eu venho dizer assim que tu não vai precisar mais ter mais tanto mecânico, vai ter que ter um cara mais voltado a software, eletrônica, do que a parte mecânica. Vai existir, claro, mas os mecânicos de máquina também têm que se atualizar. Então a gente está numa mudança assim muito exponencial, né? Dessa tecnologia, né? A parte de eletrificação é uma realidade. Se tem máquinas hoje mais compactas, vamos imaginar uma máquina para limpeza de estábulos e coisas, já pode usar eletrificação, né? Então, sim, pegamos esse viés, né? Porque é uma questão aí de meio ambiente, né, Everton? Isso é uma pauta, né? Essa questão climática existe, né? E ela existe. Tá aí vários estudos, a gente não pode dizer que não, então a gente tem que fazer esse movimento que está sendo feito e melhorar a performance. Carro elétrico, né? Só que é difícil dizer se tudo isso é o melhor. Sim. Né? A gente não sabe o impacto momentâneo. Tem muita gente que diz que é o álcool, que é o carro híbrido, né? Então, cada um defende, a gente, com o passar dos anos, com a incorporação da tecnologia, a gente vai sentir o impacto, né? A gente sempre escutou dos problemas climáticos e a gente está vendo isso hoje, isso é uma realidade, cara. Não tá aí, quebrou um paradigma, deu um processo lá que choveu mais e aflorou outras coisas, né? O sistema de contenção das cheias ali, quantos anos está desatualizado? Nunca deu, né? Agora sobre que existia até um desejo, pouco tempo atrás, de se fazer a derrubada daquele muro de contenção que existia em Porto Alegre, porque ele nunca tinha sido utilizado. Então, até as matérias que eu li, falavam que as pessoas achavam que até que ele era esteticamente, queriam derrubar ele porque ele era esteticamente feio e ele nunca tinha sido utilizado. Mas ele se mostrou totalmente eficaz. Você falou da cheia de 41, 43, não lembro mais agora. Ela bateu mais ou menos os mesmos níveis que estão hoje. Cara, só que naquela época não tinha um muro. Então, se tivesse um muro, talvez não tivesse entrado isso aí. O muro de contenção, as comportas ali, né? Então, agora, com as comportas com o muro, ela conseguiu sustentar e fazer a mesma entrada, por enquanto, do que foi aquela cheia de 41. Então, essa é a parte da resiliência da cidade. Eu acho muito legal ela ser construída em níveis ali perto do Guaíba, né? Ela foi construída no primeiro nível, que é a água. O segundo, o porto, e a terceira cidade. Já é um olhar voltado para a resiliência da cidade. Você falou antes das cidades que são construídas à beira do rio. Cara, já o plano diretor do município, que é uma obrigação legal do gestor municipal fazer, ele tem que promover a alteração do plano diretor no limite de 10 anos. No limite de a cada 10 anos ele deve refazer o plano diretor. Eu vi que um dos planos do governador lá é reconstruir, ter uma espécie de plano Marshall, que ele tentar reconstruir o Estado, mas formando itens básicos de resiliência, os planos municipais de defesa civil de todos os municípios. Cara, essa legalidade já existe, essa obrigação de ter o plano municipal de defesa civil já existe. Os municípios não apresentaram por quê ainda. Cara, às vezes tu vai entrar em conflito com o cidadão que está ali, uma geração morando ali, e amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre a possibilidade de agora, de um segundo momento, terceiro momento agora, das cheias, que é o êxodo. As pessoas, será que, uma coisa é você passar por uma cheia e você ter um elo de ligação com aquele local. Agora, outra coisa é você ter toda a sua vida destruída pelo evento. Então, será que esse evento não é mais traumático do que uma situação de reconstrução? Então, provavelmente as pessoas... Tem lugares lá que não ficou nada, nem a base da casa, mudou toda a topografia, o lugar, né? O cara disse, não tem nem mais meu terreno, o rio levou. Isso. Não existe mais aquele pedaço de terra. Uhum. O cara vai chegar lá e vai tentar identificar onde que é o terreno dele. Ele vai ter dificuldade em fazer marcação, isso vai dar muita confusão no futuro. Muito próximo do rio, assim, né? A gente não está na pele, às vezes a gente está falando de uma coisa errada, né? Mas se tu pega ali Mussum, Roca Salles, cara, terceira seguida. E quem ficar lá, cara, não pode, cara. Dói pra ti, mas 3 vezes, assim, em pouco tempo, tu passou por um risco de vida, a tua vida, toda a estrutura, cara. Tem que se reposicionar, ou na cidade, ou outro lugar. É difícil, cara, mas vai fazer o quê? Tu acha que vai parar essa questão de chuva? Pode até, mas não é de agora. É que nem tu vai reflorestar, fazer algum negócio para minimizar o saneamento do rio, fazer isso. Planta uma árvore hoje, ela não está grande amanhã, né? 7 anos, 8 anos, 10 anos, depende.
Você né? trabalhou com florestamento uma época, né, também? Você trabalhou com a parte Sim, florestal? atividades florestais, né? Florestas plantadas, mas é diferente disso, né? Do que tu, assim, fazer um paisagismo de novo, né? Na beira de um rio, né? Respeitar o que se exige hoje. É 100 metros, 150, isso tem uma lei que rege, né? Então, se fazer cumprir isso. Desapropriar casa, cara, por isso é duro a gente falar isso, né? A gente não está na situação das pessoas que moram lá, a gente não sabe a vida delas, mas tá aí mais um evento que tirou a vida de muita gente, que deu dano, que, cara, vai um dia ou outro vai acontecer de novo. Então, se tu não começar a fazer o certo, delimitar a área mínima de recuo do rio, é o básico, cara, né? Tem um custo. Pois é, agora quebrou de novo, tem um monte de coisa, vai construir de novo, cara, para construir outro lugar. Por isso, não é uma coisa tão fácil, né? E aí está o governo para ajudar a nortear isso, né? Deu 200 casas que estão totalmente desmanchadas na beira do rio. Vão construir onde? Não é na beira do rio, né? Tem que arrumar outro lugar. E tem a liberação, papelada, você vai doar, você vai subsidiar, pode pegar o fundo da caixa aí, por isso que não é tão imediatista. Então a gente vai ficar, acho que um bom período aí, com situações bem chatas para quem perdeu tudo, sabe? Perder tudo já é chato, é difícil falar qualquer coisa, pode estar errando na palavra, né? Mas eu vejo que vai meses, né? De retrabalho com construções de muitas vidas, né? Isso é um fato. O Diego perguntou ali se tinha uma ideia da expectativa de quanto impactaria em cima do preço, que eu tenho aqui, a Bolsa de Valores soltou uma matéria ontem falando sobre alguns dados da economia, do agronegócio, a agroeconomia basicamente do estado do Rio Grande do Sul, né? E ela falou, por exemplo, do arroz, né? Que apontou 70% da produção vem do Rio Grande do Sul, né? Muita área de fronteira ali, a área do Uruguaiana, Itaqui, aquela região ali, é muito forte a arrozeira, né? Mas chega a colher 7 milhões de toneladas, cara, foi a safra 2022, 2023. Agora, se nós temos 70% da produção voltada no lugar que foi impactado e eu tenho que começar a fazer compra de fora, eu estou à mercê do preço. Eu estou à mercê do preço que eu preciso. Então, isso procura, cara. Vai subir. Vai subir. Quanto? Não sei. Mas não tem, cara. Dizer que não vai ter um impacto, mentira. Vai ter. E daí você pega de novo nacional, você pega o PIB nacional de novo, cara. O Rio Grande do Sul, ele representa 6% do PIB geral do Brasil. Cara, isso aí é um impacto para quem já não vinha numa situação muito confortável. E se você for olhar os dados, tem os dados de amostragem de IDH, que o IDH também está muito atrelado ao setor econômico, né? Então, se eu tenho uma economia melhor, uma fonte de renda maior, as pessoas, em tese, elas têm o IDH maior porque o recurso proporciona que ela tenha um IDH maior. E desde 2008, sim, com a crise de 2008, a gente teve uma quebra em 2009, o rebote em 2010 e depois, cara, nós nunca mais atingimos o IDH de 2009, que foi o primeiro ano pós a quebra lá nos Estados Unidos. Então, nós estamos desde 2009 com queda no IDH, depois entra a pandemia, que daí foi avassaladora nesse sentido, e daí agora você tem esse evento climático aí, que sem precedentes para a história. O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado da federação que vai ver sua população diminuir. O site do IBGE aponta aí que a partir de 2030, entre 2030 e 2035, nós vamos ver a primeira vez que isso é uma tendência global, né? A queda da quantidade de pessoas, a queda populacional. Mas o Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado do Brasil a perceber essa queda na população. Então, a faixa etária maior, baixa produção, hoje que você falou que tem dificuldade para encontrar mão de obra, cara, a população maior já começando a entrar em fase de aposentadoria e menos operacional, né? Menos gente para trabalhar. E mais gente para isso, para precisar do Estado, né? E isso, no longo prazo, a pergunta é, quando o agronegócio vai se recuperar? Quando o Estado do Rio Grande do Sul vai conseguir se recuperar? E se isso vai acontecer um dia? Nascimentos. Na década peguei também só o dado do Rio Grande do Sul para poder estimar ali. Se eu não me engano, a taxa em 1980 de nascimentos era perto de 4. Cara, ela vai cair para 2,5. Em 2050 ela vai ser 1,8. Então, um casal já não forma mais um casal. Então, você tem a redução drástica da população. E daí, quando nós vamos estudar, mas hoje nós temos muitas bocas para alimentar. Nós precisamos da economia e do agronegócio do Rio Grande do Sul restabelecido. Mas vai dar certo. Assim, a gente tem que notar que vai mudar um pouco a economia, né? Quanta casa vai se construir, o pessoal vai ter que se reposicionar, né?
Muda, cara, é uma mudança, uma coisa negativa que vai fazer mudar. Se todo mundo tem que olhar um pouco diferente do que estava planejado, porque as pessoas, né, têm sonhos, têm planejamento, mas ninguém imagina uma coisa ruim dessas, né? Então, Sim. quantas pessoas vão ter que mudar de plano, né? O agricultor que às vezes queria comprar uma máquina nova, vai ter que investir essa verba para reformar as 4, 5 que estão embaixo da água que ele precisa. Ele não contava ter que reformar elas. Vai jogar fora a máquina? Cara, eu Pois é, vi muita máquina isso é uma coisa que eu queria que perguntar. inundou, Isso é uma coisa que eu né? tenho curiosidade. Pô, será que o cara vai fazer manutenção desse equipamento ou ele vai fazer uma compra nova? Se ele vai comprar uma nova, de que forma ele vai Cara, comprar uma quem nova? vai conseguir comprar, vai ter verba para comprar máquina, os caras vão dar a verba, minha opinião, né? Minha opinião, Uhum. vão dar a verba para os caras fazer casa, é muito mais gente, né? O cara vai se obrigar a dar a reformada da máquina dele, quem tem recurso vai meter máquina nova, mas assim, a grande maioria vai o quê? Vai ter que parar a máquina, né? Tirar todo o óleo da máquina. Imagina quanto isso vai dar de serviço da máquina em condições, né? No trator ele vai ter que fazer isso, né? Então, isso não estava no plano do agricultor, não estava no plano das pessoas que estiver na casa, ter que fazer uma casa nova, ter que comprar geladeira e fogão. Tem que mudar as velas do teu barco, cara, infelizmente. Né? Aí toda a sociedade, todo o governo para tentar diminuir esse impacto, mas é isso que vai acontecer, é a realidade. O pessoal vai ter que reestruturar suas lavouras, reestruturar o seu plantel de animais, reestruturar suas máquinas, ou reformando ou comprando nova, né? Infraestrutura de galpão, acesso de estrada, né? Poste de energia que caiu, né? Então, assim, infelizmente a gente tem tempos difíceis, né? Você comentou antes Vamos lá, né? você comentou antes que na AgriShow ali eles tinham até uma expectativa de melhora dos dados econômicos, compra, venda, negócios, né? E agora, com esse momento aí, você acha que pode ter uma frenagem na quantidade? Cara, com certeza. Falando de sul, tá? O Brasil é muito grande, né? Então, assim, nós temos uma agricultura forte, bem diversificada, mas o Brasil tem áreas muito maiores, falando em soja, Mato Grosso, né? Vai mudar um pouco o cenário, né? Mas eu acho que a agricultura é a nossa base forte. Esse ano ainda é um ano, acho que, de ajuste. O governo, o cara não vai deixar de construir, mas ele vai ter que dar cartada diferente, né? Eu acho que ano que vem deve ser um ano mais acelerado, falando com o agro, né? Tem muitas empresas no momento de férias, né? Mas, assim, tem essas mesmas empresas que estão com férias, né? Várias empresas grandes do agro, elas estão com investimentos. Então, tu tá com férias agora, mas tu tá olhando para frente, não tá olhando para 1, 2 anos, tá olhando para 5, para 10, né? Então, momentaneamente ainda não está explodindo. Tem muita oportunidade. Eu vejo muito negócio, mas nada explodiu ainda. Não no meu mundo, né? Tem pessoas, como eu disse, na Covid muita gente se quebrou e muita gente ficou rica, né? Esse evento climático triste, muita gente vai perder, vai ter dificuldades, mas tem muita gente que vai estar num ramo onde vai precisar, né? O pessoal de infraestrutura, cara, tá com um campo cheio de casa, de prédio, de estrada, de rua para fazer. Sim, sim. É triste falar isso, cara. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Essa é a máxima, né? Isso vai acontecer, né? Então, quem trabalha com peças de máquina, cara, o pessoal vai ter que dar uma reformada, né? Vai ter máquina para fazer tanto serviço como tem. Quantos caíram? Acho que foram 16, 20, sei lá, não tenho referência, né? Quanta terra você tem que puxar de um lugar para outro, quanta pedra? Tem as minas para tirar pedra para isso, tem que dinamitar, tem que abrir. Calcula o volume disso que você precisa ter pelo estrago que foi, né? Então, tu não faz isso com uma picareta, você precisa de uma máquina pesada, né? Para fazer esse serviço, para você ser rápido e não demorar um ano, né? Demorar 90 dias. Então, cara, é um desafio grande, tem várias oportunidades aí, né? De melhoria, de agilidade, né? A gente tem que torcer sempre para o pessoal ser honesto nos negócios, justo, em prazo, em custo, né? Porque todo mundo acaba pagando, né? Então, O Diego está perguntando do Noroeste, né? Você está no Noroeste Panambi, para quem não sabe onde você mora, é no Noroeste Gaúcho. O Noroeste Gaúcho é um grande produtor, né? Agro, em todos os sentidos, né? É o berço da soja, na verdade, do Brasil, Santa Rosa, etc. E também um grande produtor de maquinário, né? Você atende várias empresas ali, consegue falar algumas que você atende ali na região, o que você percebe dessa região do Noroeste específico? Cara, aqui não foi um impacto grande das chuvas, né?
Aqui na nossa região, graças a Deus, saiu em Panambi o rio, mas em locais onde, digamos, é tradicional sair, né? Não foi uma devastação tão grande. O que a gente vai sofrer muito aqui é questão de logística, de material, né? Tem muita empresa aqui da região que pega produtos da região de Caxias, da região de Porto Alegre, Cachoeirinha, né? Então, o que a gente vai sofrer para cá falando, né, o que vai afetar as indústrias do Noroeste? Uma pergunta aqui, né? Eu vejo essa questão logística, né? Se uma empresa foi alagada e está alagada, não está produzindo, vai faltar para cá a peça. Se está dentro da carteira de clientes, né, vai faltar peça para a gente aqui, né? Esse eu acho que é o grande impacto, né? Do resto, a Kepler Weber fica em Panambi, né? Você falou em armazenagem, falando de armazenagem de grãos, né? É uma das, não sei se é a maior, mas é uma das maiores do Brasil em armazenagem de grãos, né? E você falou silos destruídos, eles possivelmente vão aumentar a demanda, mas agora, que você falou, falta eles têm demanda boa, mas agora imagina que tem uma obra civil numa região que foi alagada. Para. Como é que tu vai chegar com máquina lá, com um guindaste para você içar as peças do silo? Como é que tu acha que aqueles guindastes chineses que tem umas 20 rodas vai circular numa estrada que a gente tem agora? Não circula, cara. Então, olha no estágio de problema que a gente tem hoje. A gente está resgatando gente ainda, né? Tem que botar moradia até esse ciclo aí voltar a funcionar. Não é a prioridade agora, né? Desculpa, né? A prioridade é montar um silo agora, né? Mas é algo que tem que acontecer para girar a economia, né? Então, assim, eu vejo que aqui no Noroeste, o que a gente vai sentir falando de indústria, né? Que me fez uma pergunta, eu poderia falar um pouco como esse fenômeno vai afetar a indústria do Noroeste gaúcho, que fornece para todo o Brasil. Vai ter um impacto, eu acho, em receber componentes para concluir os produtos que tem aqui, né? Número 2, falando da região sul, os projetos que tu tinha aí para implantar uma unidade armazenadora, uma obra civil aí, tudo isso vai meio parar, cara, por uns dias, né? Vai ficar eterno isso? Não, cara. Mas a gente vai sentir esse atraso, né? Vai sentir esse atraso. Beleza, parceiro. Então, acho que a gente já conseguiu dar um belo aparato no setor agro, falar sobre o agro, mostrar um pouco do que você vive aí, né? Você roda bastante e tem oportunidade, já teve assim, experiências na indústria madeireira, reflorestamento, viajou o Brasil nesse sentido, atende clientes multinacionais, roda o Estado, atende as indústrias de agro do Estado, né? Então, a gente conseguiu dar um bom aparato. Lógico que agora a gente está ainda que nem você bem falou, né? Ainda é operação de resposta, dentro do ciclo operacional ainda é operação de resposta. Mas, cara, o gestor agora, ele está com... O gestor, né, que nesse caso, hoje, especificamente é o Eduardo Leite, ele está vivendo esse momento e ele já tem que preparar a saída desse momento. Lembro que o Diogo... desafio é gigantesco, cara. O desafio é gigantesco. E, assim, sendo bem claro, né? A gente está aí para trocar um pensamento, né? Um canal para a gente explanar um pouco o que pensa, né? O governo vai conseguir fazer tudo por vários fatores, né? E cada um tem que fazer um pouquinho, né? E as doações que o pessoal está fazendo é importante, né? Mas assim, regionalmente, né? As pessoas, as cidades, os gestores vão ter que se ajudar. Se esperar tudo do Estado ou do governo, eu acho que não vai ter celeridade. Ele extrapola a capacidade de resposta, né? Ele não tem capacidade de resposta. Além do que todo mundo se planejou, né? Ninguém imagina um evento maior do que o que já aconteceu, né? A 41 foi o maior, não, agora foi pior. Né? Quando a gente fez a formação, eu me lembro que o Coronel Neto era um dos instrutores e ele foi chefe da Defesa Civil. Ele atuou no evento de 2008, lá no Vale do Itajaí, Blumenau, Morro do Baú. E ele falou justamente ao contrário. Nossa orientação, então, pela nossa formação, você sempre pensa o quê? Se esse veio nesse nível, eu tenho que preparar para um acima, estar preparado para um acima. Atingir esse ponto, eu tenho que estar preparado para um novo, um acima desse de novo. Em matéria de defesa civil, em matéria de gerenciamento de risco, eu sempre tenho que pensar no que seria o pior. O que de pior pode acontecer? Mas você se preocupa por ser negativo. Não tem nada a ver com uma coisa de ser negativo, com preparar para o impacto, o pior impacto que possa acontecer. Então, a gente teve as cheias, esse evento agora refletiu também lá na fronteira, né? O pessoal da fronteira viu a cheia, nem teve chuva praticamente. Tá chegando agora lá, né, Everton? Tá chegando lá agora também. Depois a água tá chegando lá na fronteira. Então, de novo alagamento, de novo populações retiradas. Eu lembro que o prefeito Uruguaiana falou que já estavam preparando a retirada das pessoas. Eles têm a marcação de régua, quanto que atinge.
A gente tem isso, o caso de Rio do Sul, que é fantástico. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá em 2017, na cheia, cara, fantástico. Eles têm o tempo que a água, se lá em cima a barragem de José Boatê, por exemplo, transbordar, houver o transbordo dela, eles sabem exatamente em quantas horas, se eu não me engano, são 8 horas. A água atinge o centro de Rio do Sul. Então, toda essa tábua, essa régua, esse planejamento de água, está tudo planejado. Você tem o tempo-resposta para poder retirar as populações e o tempo-resposta para poder agir. Mas já há um plano preparado, que é o plano de Everton, o plano de município. isso pode contar, mas quantos desastres aconteceram no Rio do Sul para até eles terem esse plano de estrutura? Muitos. Pois é. Então, nós aqui, como Rio Grande do Sul, agora nós tivemos 3 casos recentes de setembro para cá com esse tipo de acontecimento de inundação. Então, prioridade do pessoal ter como medir isso. Não vai evitar que caia água do céu, não vai, mas assim, como falou, o tempo de resposta. Né? Isso, as pessoas vão sair. Isso aí é mitigação, parceiro. O evento você não consegue impedir o acontecimento, mas você consegue preparar, fazer obras, ou nesse caso que você falou, mudar a população do local, isso já é mitigar o tamanho do dano. Aqui no município que eu estou, existe um sistema de antigranizo. Todo ano a gente sabe que tem um evento de granizo, sempre tem granizo, todos os anos. Esse antigranizo diminui o tamanho da bolinha. Aquela pedra de granizo não se forma uma pedrinha menor. Então, isso é diminuir o tamanho do dano, né? Beleza? Parceiro, beleza. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu. Curtiu aí, valeu, tchau, tchau. Tchau, valeu, um abraço.